Sejam muito bem-vindos ao Atendimento Inteligente. O tema da aula de hoje é gatilhos mentais. Tudo que você precisa saber para poder fechar um excelente contrato de honorários. Irei abordar hoje sobre 4 gatilhos mentais essenciais na sua advocacia: escassez, urgência, autoridade e prova social. Fica comigo, já clica aqui, compartilha com quem deveria saber, já me segue para poder ter mais informações a respeito desse conteúdo, como adquirir clientes aí na advocacia e fazer, é claro, aquele atendimento inteligente. Os gatilhos mentais, eles são gatilhos que são acionados de forma automática pelo nosso cérebro. O que quer dizer isso? Tudo que nós fazemos de forma automática. E a mente da gente, ela tende a ter medo do que é novo. Então, suponhamos, quando você vai tomar um banho, você não fica pensando como você vai lavar a cabeça, como você vai passar o sabão no corpo, você já vai fazendo de forma automática. E isso te economiza um raciocínio. O que a mente faz? Ela tende a achar confortável tudo que já é da rotina. O simples fato de você andar, calçar um chinelo, você não pensa como você vai calçar o chinelo, você não pensa como você vai andar, né? Você não pensa, às vezes, muitas outras coisas que você faz aí de forma automática. Você já parou para imaginar se você tivesse que pensar como que calça um sapato toda vez que você calça um sapato? Como se escova os dentes? Então, o seu cérebro ele é muito inteligente. A mente da gente, ela é plástica, ela é maravilhosa. E cabe muita informação aí. Não se preocupe. Então, o que acontece? A gente não fica pensando o que a gente vai fazer. E na hora que chega o cliente ali para poder fechar, ele também tem os gatilhos que já são ali naturais ali dele, do ser humano, do comportamento dele, e que ele traz. E você também tem os seus conceitos aí também, né? Desde quando você nasceu, cresceu, desenvolveu, você também tem aí a sua formação. Então, quando você vai atender um cliente, se ele não é um cliente que é um novo cliente, se ele é um novo cliente, você está construindo ali uma reciprocidade com ele naquele primeiro contato do atendimento. E às vezes, para que ele aceite fechar um contrato, você precisa de utilizar algum gatilho que vai fazer com que ele feche aquele contrato, não tenha dúvidas na hora de fechar aquele contrato. E o que eu estou querendo te dizer aqui, não é que você deve ser desonesto com o seu cliente, não. Porque vão existir situações que você não vai ter conexão, vocês não vão ter conexão e tá tudo certo. Aquele cliente não será um cliente bom para você, né? Sabe aquela história, se meu santo não bateu com o dele? Agora, toma cuidado para que isso não seja um preconceito e um medo da sua mente também. Então, na hora que você está fazendo aquele atendimento ali, que você está conhecendo o cliente, você precisa estar gerando uma conexão com ele antes de utilizar os gatilhos mentais. E aí, você irá utilizar os gatilhos mentais de forma automática, né? Sem forjar, sem ludibriar, sem enganar. Você precisa de ser honesto. Porque se você utiliza os meios ardilosos, você quer muito fechar aquele contrato somente pensando no benefício financeiro que ele irá te trazer, olha, é melhor que não faça, porque vai ser um processo que vai te dar trabalho, dor de cabeça e não vai ter um bom resultado. E aí você não deve utilizar e não deve aplicar esses gatilhos mentais. Mas vamos lá, vamos começar falando a respeito do gatilho mental da autoridade. Bem, se você já é um advogado que já tem alguns anos de formado, você está aí no mercado já há alguns anos, esse já é um ponto de autoridade. Mas se você não é aquele advogado que tem muitos anos que está ali e está começando agora, você precisa
de ter uma autoridade, que seja nas redes sociais ou até mesmo de forma presencial na sua cidade. Talvez você more em uma cidade pequena e isso conta muito numa cidade pequena. Como que você vai reforçar essa autoridade? Olha, o seu cliente ele não sabe que você era o aluno mais esforçado da turma, ou que era o mais inteligente ou o mais dedicado. E ele também não sabe como que são feitas as suas petições. Então, como que você vai demonstrar para ele ali que você é essa pessoa, é isso tudo? Olha, você pode falar com ele algo que você faz, alguma comissão que você participe dentro da OAB, que é interessante para que você gere uma autoridade, ou você participe de algum meio, algum evento jurídico, tira uma foto, né, esteja ali. Ou de repente, tem muitas pessoas que gostam de colocar certificados na parede do escritório, né? Ou talvez colocar aquele tanto de livro. Então você vai utilizar do que você tem. Se você está fazendo um atendimento online, se é só o online que você tem, você pode fazer ali uma landing page, que você pode escrever ali o que você é. Você está declarando que você é ali naquele lugar, o que você é ali naquela rede. E o mais interessante disso tudo é que você está fazendo, você pode escolher o que você quer colocar, não é mesmo? Então a autoridade, ela vem de um conjunto de coisas. São fatos e eventos sociais que você participa. Ah, Alexandra, não participo de nada. Gente, tem que participar. Ser humano, ele é gregário. Onde que vocês vão achar os seus clientes? Ah, eu só vou na igreja, vai ser na igreja. Eu só vou no clube, vai ser no clube. Ah, eu só vou na praia. Arruma um jeito, mas vai ser na praia. Você precisa ser advogado 24 horas por dia, não que você vai estar num momento de lazer e não vá estar pensando, ai, como que eu tô aqui na praia, eu tenho que pensar no cliente. Não, mas a sua postura, ela transmite e informa muito quem você é. Então, como isso é um conjunto, você vai construindo a sua autoridade com o passar dos anos, com o passar dos meses, né? Se você tem ali uma fotografia bonita, uma fotografia com roupas e trajes adequados para um advogado, você vai transmitir uma segurança maior. Eu vou dar um exemplo aqui em relação a essa questão. Se você vê um advogado de terno e gravata e você vê um advogado de camisa de malha e bermuda, qual você vai escolher? Então é muito simples. Você pode gerar autoridade com a sua imagem, com cursos que você viu, com cursos que você participou. Hoje tem cursos gratuitos online, você pode fazer, emitir certificados. Pode colocar esses certificados lá, não tem nada de errado, você não está mentindo, você está qualificando e você está elevando sim a sua autoridade. Gente, isso tudo precisa ser feito de forma íntegra, porque se você está utilizando dos gatilhos apenas como estratégia para poder conquistar aquele cliente, você vai estar fazendo às vezes como um vendedor que te força uma mercadoria e quando você compra você se arrepende. Então, frisa bem esse contexto da integridade, porque você utiliza os gatilhos se eles forem propícios à situação do atendimento. Outro gatilho mental seria aqui o da escassez. Que gatilho mental é esse da escassez? Olha, quando você colocou um nicho ou subnicho lá no Instagram, você colocou ali em que especialidade você trabalhava, certo? Então, às vezes na sua cidade não tem ninguém que trabalha com específico só com alimentos, só faz pensão alimentícia. E você tá ali, olha, essa advogada só faz pensão alimentícia, né? Ela atende no Brasil inteiro só pensão alimentícia. Alexandra, mas eu moro na cidade pequena, eu já falei que lá no meu Instagram não tem como eu colocar dessa forma. Gente, os clientes, eles te procuram, não é só por aquilo que você faz. No meu escritório eu tenho outras causas que não são de direito de família. Causas cíveis, causas de consumidor, causas de previdenciário. Porque os clientes, eles
criam essa conexão com você. Então você não precisa de ter medo de colocar ali um nicho específico, de subnichar o seu escritório de advocacia, porque quanto mais você fala sobre aquilo ali, você vai criando autoridade e você vai gerando aí a escassez do mercado. Porque suponhamos que lá na sua cidade não tenha ninguém que coloque de forma tão afunilada assim, e só tem você, né? Só você faz aquele tipo de ação, só você tem esse perfil, tem essa identidade. Então, se a pessoa te procura, ela sabe que o seu tempo é escasso, que a sua agenda é cheia. Ah, Alexandra, mas não tem ninguém aqui atendendo durante a semana, não aparece ninguém, eu sou sozinho, mas você vai ter que tirar um dia para poder fazer o atendimento. Ah, se o cliente não puder naquele dia, suponhamos aí numa segunda e quarta, se o cliente não puder na segunda-feira, ele vai te procurar lá na quarta. Olha, eu tenho agenda só na segunda e na quarta-feira, você não tem que levar essa informação. Se ele te liga na terça, você fala assim, olha, eu tenho um horário na quarta-feira e tenho um outro horário só na segunda. Qual que você prefere? Dê uma opção, né? Pergunte a ele antes, né, se ele prefere de manhã ou à tarde, que você já coloca ali um horário. E aí, ele vai ver que você, opa, peraí, ou eu vou agora, ou eu vou só na segunda-feira. Então, isso aí trata-se de escassez. Por quê? Se você tem uma agenda flexível, não qualquer dia da semana eu posso te atender, sabe o que ele vai fazer? Ele vai sair pechinchando em outros lugares. E às vezes ele vai fechar com uma outra pessoa que teve uma articulação melhor do que a sua. Por quê? A sua nem existiu. Então, na verdade, vai ser com a primeira pessoa que ele vê, porque ele acha que o problema dele é urgente, né? E aí vai entrar um outro gatilho que é a urgência depois. Mas você vê que os gatilhos eles são interligados. Direito de família, o que mais tem a utilização é a escassez. O gatilho de urgência, gente, é o que mais enche a agenda, são esses dois gatilhos. Porque quando você tem um problema aí na sua casa, gente, você não fica doido para poder resolver? Então, quando essa pessoa se depara com um problema, suponhamos aí um divórcio, a pensão alimentícia ou inventário, ela acha que aquilo ali é super urgente. Ela acha que se ela não resolver aquilo ali, ela vai ter problema. E aí ela acha que o problema dela é muito urgente. Ah, Alexandra, mas eu quero atender. Olha, dá mais uma opção então para a pessoa. Olha, eu tenho quarta e eu tenho segunda. Esse atendimento, né, como vocês já devem saber que o atendimento é diferente de consulta, o atendimento ele não é cobrado, mas a consulta sim, você pode dizer para ele, olha, eu não tenho agenda para atendimento, eu só tenho agenda agora para consulta. Você quer marcar uma consulta? A consulta é mais urgente, né? A gente pode fazer uma consulta. Mas se a pessoa já queria uma consulta, olha, a consulta de urgência ela é mais cara. Né? Se você está cobrando aí R$600 para uma consulta, passe a cobrar então, olha, a consulta de urgência é R$1.000. Ah, não é a realidade da minha cidade? R$300, consulta de urgência R$500. Porque a pessoa vai entender que aquilo ali é o seu trabalho, que você tem uma agenda, que você tem um horário para poder trabalhar, né? E que as vagas são limitadas, são poucas. E aí, o que a pessoa pensa? Nossa Senhora, eu vou lá querer contratar. Por quê? Porque quase não tem vaga, só ele que mexe com isso aqui na minha região. E aí fica mais fácil para você fechar esse contrato. E você está percebendo que esses gatilhos, eles não são só utilizados na hora do atendimento, mas eles são utilizados já no seu comportamento como advogado. Você já tem que ir colocando eles de forma inconsciente na própria pessoa do advogado. E aí, vamos falar agora do gatilho de urgência, que tá muito interligado com esses gatilhos que eu falei. Todo mundo que tem problema de família, né, pensa aí que o problema dele é urgente, que é para ontem, que tem que resolver. E essa urgência, às vezes, ela realmente é plausível, porque às vezes a pessoa recebe uma intimação e lá na cabecinha dela tá pensando assim, eu já sei
que a audiência, às vezes ela conversa com outro advogado que não é da área de família, que nem lembra, não sabe disso. Mas a audiência de família, o rito dela é uno. Então, o que acontece? A audiência de conciliação, ela é proposta. Se por um acaso não houver a conciliação, já sobe para a sala de audiência, já entra para a sala de audiência e já faz uma audiência de instrução e julgamento. E aí, o que acontece? É ou não é urgente a ação de família? Se você for ver dessa forma, porque você vai precisar de fazer. Se a pessoa for intimada, você tem que fazer uma contestação. E você tem que fazer uma contestação urgente. Então, muitas vezes, o cliente te procura em cima da hora. E você tem que mostrar para ele a urgência de resolver o problema dele. Olha, se você está me procurando aqui, olha só, esse processo, a audiência já é esse dia. Às vezes você precisa de parar o escritório para se dedicar naquela causa, não é paralisar o escritório, mas você às vezes precisa mobilizar a sua equipe para poder conseguir movimentar a demanda daquele processo que ele vai te trazer. E aí entra inclusive, gente, a questão da precificação, né? Não tem nada a ver com os gatilhos aqui nesse momento, mas aí é uma hora também de você saber como você vai precificar os seus honorários, para você não trabalhar, eu falo assim, trocar cebolas, né? Então, para você trabalhar e valer a pena aquele trabalho que você está fazendo. É mostrar para aquela parte que você, apesar de ir, não é só ir a uma audiência, você tem que ir a uma audiência e já tem que levar a petição pronta para essa audiência. Você já tem que levar tudo alinhado. Porque se você precisar, você vai passar por uma outra etapa. E se você não tiver feito essa defesa, você vai passar aperto. Porque você vai ter que fazer uma sustentação oral de algo que às vezes você não conhece. Então, o gatilho da urgência é importante. Outra questão, pessoa que sofre violência doméstica e ela te procura para poder fazer um divórcio. É ou não é urgente? Porque às vezes ela sofre uma violência patrimonial. O que é a violência patrimonial? É a violência onde o marido detém a situação financeira e às vezes assim, a mulher tem de tudo, tem carro, faz as compras, o que quer, faz, mas é o marido pagando, é no cartão do marido, é ele dando aquelas migalhas, né? Eu falo que ele tá cevando a esposa ali. Então, é ele dando um pouquinho de cada vez. Isso aí é uma violência doméstica, é uma violência patrimonial, porque às vezes eles estão casados por um regime ao qual ela tem direito a tudo, né? Porém, ele segrega esse patrimônio e o que ela faz? Ela fica ali, olha, desamparada. Isso não é urgente. Então, direito de família é urgente, porque a pessoa vai voltar para casa e ela quer dormir, ela quer descansar. E aí, para ela, aquilo é urgente. Pra gente, como advogado, a gente já vê de uma forma diferente. Não é urgente, não tem ninguém morrendo, não é assim? Mas para o cliente, não. Então, utiliza-se disso para você também melhorar os seus honorários, para você poder fechar o seu contrato, porque às vezes realmente é urgente. E se couber, você pode aplicar o gatilho da urgência aí na hora de fazer o atendimento. Um outro gatilho mental é a respeito da prova. Prova social, gente, ela é fundamental. Quantas vezes você procurou alguma coisa, algum prestador de serviço? A gente tem um grupo da OAB de mulheres que é praticamente para trocar informações a respeito de prestadores de serviço. Você vai comprar um computador, você pesquisa na internet, você vai perguntar a alguém que já tenha, se é bom que ela usou, porque às vezes você vai dispor daquele dinheiro ali, que é um dinheiro suado, né? E você vai depositar e colocar aquele dinheiro ali e não vai ter um retorno, né? Não sabe se é bom, se não é. Você vai procurar saber. A pessoa, quando ela vai te contratar, ela também quer saber a respeito de você. Alexandre, eu não tenho nada, como eu vou falar? Como que eu vou fazer prova social? Porque direito de família é segredo de justiça. E você não pode falar assim, ó, o fulano é meu cliente, o ciclano é meu cliente, eu resolvi o problema do fulano. Isso é ruim para a advocacia, mas é essencial para preservar o seu cliente. E para que ele mesmo te indique para outras pessoas.
Então você pode utilizar deste gatilho de prova social de forma velada. Olha só como que você pode fazer. Olha, eu sou um bom advogado na área de família, porém direito de família é algo que é segredo de justiça, é sigiloso. Eu não posso falar a respeito de situações e de problemas ou de ações que eu já tenha resolvido. Ou, se você não tiver, você seja íntegro. Você não tem que abrir a boca e falar, ah, mas eu nunca tive um cliente, não tenho cliente, nunca tive um cliente de família. Você pode falar de forma sutil. Olha, causas de família são causas de segredo de justiça. Você não vai ver ninguém falando que resolveu aqui, resolveu ali, que o fulano fez isso. Às vezes você vê por terceiros, mas você não vê a pessoa que precisou de um advogado. Dificilmente ela vai falar que contratou aquele advogado. É muito mais complicado, né, ela falar. A não ser que ela realmente não tenha receio de se expor, né? Mas é mais difícil até a prova social. Então você pode falar que nesse caso, né, o direito de família, ele é mais preservado. É para preservar, né? Você tem um sigilo ali profissional. Você pode falar do sigilo profissional e a pessoa vai entender, né, que isso aí você está sendo profissional. Não é que você não tenha, que ninguém tenha falado. Agora, você pode fazer provas. A hora que você termina o atendimento, às vezes aquele cliente ficou muito satisfeito com o atendimento que você fez. E você pode pedir para que ele te avalie lá no Google, que ele te avalie ou faça ou responda algum questionário, se você achar interessante, se você tiver uma empatia, mas aos pouquinhos você vai gerando essa prova social. E esse cliente que fechou, que ficou satisfeito, que você fez um trabalho com integridade, com respeito, né, teve um bom resultado, porque advogado, gente, não é obrigado a ganhar todas as causas. Tem cliente que chega todo errado no escritório e quer que você faça milagre. Milagre é só Deus. Você precisa de deixar claro para aquele cliente que a situação dele nem sempre vai ser favorável. Que ele tem chances de êxito, mas ele também tem chances de não ter êxito. Isso é uma relação de confiança, cliente e advogado. Hoje em dia, basicamente, funciona dessa forma. Eu vejo que às vezes a gente volta um pouco nos tempos passados, que era tudo na base da palavra, né? Eu sou um homem de palavra, eu sou uma mulher de palavra, e hoje em dia é mais ou menos isso. Os clientes, eles vão te indicar para outras pessoas, porque eles vão identificar com você, eles vão gostar ali de você. E eu vou te dar um exemplo. Alexandre, você está falando isso tudo aí, mas às vezes eu não vou ter êxito na ação, como que fica? Depois ele sai falando, ele não sai falando, gente, ele reconhece o seu trabalho. Clientes que saem falando, que saem reclamando, são clientes que vão fazer isso em qualquer lugar, não é só na advocacia. Às vezes tem alguns perfis de pessoas que eles têm essa necessidade de falar, né, de expor, e às vezes é até desagradável, mas vai ter, né? Você não tá livre disso, não. Infelizmente, por mais que às vezes você tratou bem, fez tudo o processo, às vezes ele não vai entender. Tem muito advogado que fala, isso aqui a culpa é do juiz, aqui a culpa é do promotor. E a gente, como advogado, sabe que não existe um culpado, né? Existe um entendimento jurídico sobre o assunto. Se você no atendimento esclarece aquilo ali na consulta, né, ou no atendimento esclarece aquilo ali para o cliente, ele fica mais tranquilo. E você gerando essa conexão aí, você vai ter um cliente satisfeito, mesmo que a causa não tenha sido uma causa com 100% de êxito. Bem, vamos encerrar por aqui, vamos recapitular sobre o que nós falamos. Falamos a respeito do gatilho de escassez, falamos da urgência, da autoridade e da prova social. Esses gatilhos, eles são fundamentais para que você feche um contrato de honorários aí de forma tranquila, de forma leve.
Bem, espero que vocês tenham gostado, né? Se já gostou, já clica aqui, curte, compartilha com quem precisa saber disso, se inscreva aqui no canal e em breve teremos mais vídeos. Grande abraço e até mais!